Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Nosso desejo é que você possa aprender mais do Senhor, para que suas atitudes, seu modo de pensar, agir, viver, possam ser moldadas e se tornar agradáveis diante do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por esse tempo, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Louvamos a Deus pelo tempo que temos juntos aqui de aprendizado da palavra e louvamos ao Senhor também pelas tribulações, sabendo que tudo está debaixo do controle do Senhor. A Bíblia nos diz que devemos louvar nas tribulações, porque as tribulações produzem algo que é necessário na nossa vida, algo que é propósito de Deus em nossa vida, à medida que reagimos a ela de maneira apropriada. Então, pense um pouco, reflita um pouco sobre esse tempo e pense o que Deus quer falar ao seu coração. Vamos iniciar orando, pedindo a Ele discernimento, que Ele receba o nosso louvor, nossa adoração. É bom começar amanhã, espero que você já tenha orado hoje, e é bom iniciar orando, pedindo a Ele entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Pedimos perdão, Senhor, por causa dos nossos pecados que temos cometido contra Ti. Pedimos nesse tempo que teremos de aprendizado, que Tua palavra possa germinar e transformar as nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu Filho amado, que entregou sua vida em nosso lugar. Somos gratos, pois através dele podemos obter vida eterna em seu nome. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus e vamos louvar com um hino, vigiar e orar, né? Então vamos louvar o nosso Deus bem forte. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos, vamos cantar uma música chamada Vigiar e Orar, hino 162 do cantor Gustavo. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. No dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só por Jesus em comunhão constante é que fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Amém? Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom
logo cedo ir a Ele em oração e ser dependente dEle, lançar toda a nossa ansiedade diante dEle, pois Ele tem cuidado de nós, né? Então, como é bom, como é agradável podermos ter essa comunicação com o Senhor de maneira direta, né? De maneira em que a qualquer momento eu posso ir a Ele e falar para Ele aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho desejado para o nosso crescimento, a nossa vida de piedade. Vamos ao nosso texto de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz o seguinte, capítulo 5, vocês podem chegar até lá, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao seu coração nessa manhã. Esse é o texto que o irmão Marcos vai trabalhar. Gostaria de aproveitar esse tempo também e incentivar os amados irmãos a poderem desfrutar de uma ferramenta que a Bíblia tem, que a igreja tem disponibilizado, além dos estudos na quarta, no domingo pela manhã, domingo à noite e aos sábados através do Instagram. Temos disponibilizado para os irmãos devocionais diários de segunda a sexta. São pequenos devocionais de 3 minutos no máximo, em que um texto é lido e explicado e aplicado à nossa vida. Gostaria de incentivar os irmãos a serem abençoados através desses devocionais, que possam também abençoar outras vidas compartilhando. Gostaria de incentivar isso. Invistam tempo no aprendizado do Senhor, invistam tempo em conhecer mais acerca do nosso Deus, tá bom? Vamos continuar louvando ao nosso Deus e logo após teremos o estudo da palavra com o nosso amado irmão e diácono, irmão Marcos. Vamos louvar com Hoje Talvez. Foi falado semana passada sobre a iminência da volta de Cristo na quarta-feira. Na semana que vem, nessa quarta agora, a gente vai estar falando sobre o tribunal de Cristo. E quem sabe não é hoje que Cristo vem. Será que você está pronto para receber aquele que lhe resgatou? Tem servido a Ele com fidelidade? Vamos louvar o nosso Deus. Deus abençoe. Graça e paz, amados irmãos. Iremos entoar o hino do Voz de Melodia, número 200, que tem por título Hoje Talvez. Em Mateus capítulo 24, verso 44 diz: Ficai apercebidos, porque a hora em que não vigiais, o Filho do Homem virá. Jesus virá, logo virá, a voz do anjo clamará, bendito dia de fulgor, vê-lo-ei, meu Jesus, o Senhor. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Jesus virá quando não sei, mas certo estou que o verei, na sua mansão eu morarei, e na glória com ele reinarei. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Eu te adoro, meu Jesus, que me salvou na dura cruz. Confio em ti, que é a
a Jesus. Hoje talvez com meu Senhor irei. Hoje talvez seu rosto eu verei. Hoje talvez do mal me livrará. Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Amém? Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para a nossa Escola Bíblica Dominical e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos concluir o sermão em Mateus 5, 11 e 12, no texto que diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, na verdade, como a gente falou semana passada, alguns estudiosos dizem que o versículo, na verdade, o 10, o 11 e o 12, concluem todo o Sermão do Monte. Então, como o 10 fala, bem-aventurados que sofrem perseguição, e agora o 11 vai falar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem perseguindo, e mentirem e disserem todo mal contra vós. Então, aqui é o mesmo versículo, é o mesmo texto, é a mesma situação. Está falando sobre perseguição por causa da justiça de Deus. Semana passada nós vimos que bem-aventurados são os perseguidos. E nós vimos quem são esses perseguidos e o motivo da perseguição. A perseguição é por causa da justiça de Deus. E os bem-aventurados são esses que estão sendo perseguidos. E a justiça de Deus é justamente o fazer a vontade de Deus. A perseguição não é por causa de obras, de boas obras, não é por causa de posicionamento secular, seja político, seja o que for. É unicamente por causa da justiça de Deus. Essa é a perseguição que causa a bem-aventurança. Quando nós somos perseguidos unicamente por fazer, defender, pregar a vontade de Deus, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, falando sobre os versos 11 e 12. E para iniciar, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar a falar de tua palavra, a fazer a tua vontade, Senhor Deus, a andar em teus caminhos, Pai eterno. Nos ajude a sermos verdadeiramente fiéis, nos ajude a andarmos conforme tua santa vontade. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, damos continuidade e vai ser o complemento da semana passada. Nós já vimos os perseguidos, como já falamos, e vamos compreender como pode ser essa perseguição, como podemos entender essa perseguição. Muitas vezes a gente entende a perseguição como ela acontece em diversos países, como tem na China, como tem na Coreia do Norte, como tem em diversos países na África, na Ásia, que é basicamente o quê? É a perseguição aberta, o que a gente chama de perseguição aberta. Você é proibido de falar de Jesus Cristo, você é proibido de ter uma Bíblia. Na China, Coreia do Norte, são os mais conhecidos, você até motivo de prisão. Você possuir sequer uma Bíblia. Imagine falar de Jesus Cristo. E Oriente Médio também, em muitos países, principalmente muçulmanos, é proibido pregar outra religião além do islamismo. Então também é proibido falar de cristianismo, é proibido deter Bíblias sobre isso. Então, essa é a perseguição que a gente mais conhece. É a perseguição aberta. Você é perseguido porque você fala de Cristo, você é um cristão. Você não pode ostentar símbolos cristãos. No caso de católicos, não podem portar cruzes, não podem
a Bíblia em si, principalmente. Então, essas coisas são proibidas. Mas ela não é o único tipo de perseguição que existe. Esse é um. É a perseguição aberta, a perseguição principalmente política, por motivos políticos. Mas existem outros tipos de perseguição. Algumas até dentro aqui do nosso país, dentro do Brasil. Talvez até mais perto ainda do que vocês pensem. Mas ela existe em vários locais. Um outro tipo de perseguição é a questão de emprego, por exemplo. Você pode estar trabalhando num local que os donos não são cristãos e não querem que você fale. E a gente até pode entender a questão de um emprego que você não pode estar lá dentro fazendo proselitismo dentro do trabalho. Você pode até essa questão. Mas tem alguns que nem aceitam cristãos, crentes. Você simplesmente, quando eles descobrem que você é um crente, um cristão, eles simplesmente lhe botam para fora, eles não aceitam. Outra situação, como a gente falou semana passada, uma questão lá no presídio, que o diretor não gostava e perseguia os detentos que professavam serem cristãos. Esse tipo. Essa aí é outro tipo de perseguição que ainda é uma perseguição tanto quanto aberta. Você está sendo recriminado, você está sendo tolhido de seus direitos porque você professa a fé em Jesus Cristo. Mas ainda existe outro tipo de perseguição. Essa é mais sutil. E essa é a que nós temos muito hoje. Ela ataca a questão do nosso íntimo. Como é que eu colocaria? Por exemplo, isso a gente vai ver muito nas universidades. Na universidade, quando você se diz um evangélico, se diz um cristão, você é rapidamente taxado de atrasado, de retrógrado, de alguém com a mente antiquada. Então, muitas vezes, principalmente jovens que estão entrando agora na universidade, eles nem dizem que são evangélicos, eles nem dizem que são cristãos, eles ficam recolhidos ali para não serem taxados de pessoas atrasadas. Então, você ainda crê nisso? Você ainda acredita nessas coisas? Isso tem muito nas universidades, tem escolas, tem grupos de amigos, principalmente hoje em dia, que a coisa é muito moderna, vamos dizer assim, em que doutrinas cristãs são vistas como coisas atrasadas, principalmente quando afeta o dia a dia, como, por exemplo, essa doutrina de pecado. Você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Aí você é taxado de uma pessoa atrasada, de uma pessoa intolerante, de uma pessoa retrógrada, porque você defende valores que estão na Bíblia. Então, esse é um tipo de perseguição que nós temos hoje. Inclusive, eu creio que é a que mais ataca nossos jovens. E muitos jovens deixam a universidade. Deixam a fé na universidade por causa disso. Eles se querem tanto agradar, querem tanto fazer parte de um grupo, que acabam abandonando os preceitos bíblicos para esse grupo fazer parte desse grupo intelectual que tem lá dentro. Okay? Então, esses são alguns tipos de perseguição que nós temos hoje no mundo. Perseguição aberta, perseguição velada. Mas, voltando ao texto, o que é que ele diz? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Quando nós estamos sendo perseguidos unicamente por causa da justiça, quando nós estamos sendo perseguidos por defender a vontade de Deus, nós estamos sendo bem-aventurados, porque quer dizer o quê? Que estamos andando no caminho correto. Vamos aqui para 1 Pedro 4. Nós lemos esse texto semana passada. A partir do 13, ele diz o seguinte: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4:13. 14 agora. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, se somos perseguidos verdadeiramente por defender a palavra de Deus, então nós somos bem-aventurados nisso. Que não sejamos por outros motivos, né? Por discórdias, por crimes, por coisas realmente erradas que a gente possa fazer. Isso, na verdade, nós somos muito pelo contrário de bem-aventurados, porque se nós nos dizemos cristãos e fazemos coisas que vai de encontro à palavra de Deus, então nós estamos escandalizando a palavra de Deus, nós estamos praticamente blasfemando contra Deus, porque nós estamos colocando a sua palavra em uma posição de vergonha. Mas nós vimos que na Bíblia muitos cristãos foram perseguidos injustamente. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Em Mateus 23, isso é Cristo falando sobre o que iria acontecer, né, na verdade. Mateus 23, 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aqui era Cristo falando aos líderes religiosos da época, os fariseus, os saduceus, mostrando que Deus enviaria os profetas e eles, aqueles que Cristo estava acusando, matariam, torturariam, fariam todo o mal contra eles. E isso a gente vai ver que se concretiza principalmente no livro de Atos. Atos 5, em dois textos que são bem conhecidos. Atos 5, 41. 40, a partir do 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, os apóstolos aqui, naquele primeiro momento, após a assunção de Jesus, eles começam a ser perseguidos pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos saduceus e escribas. E eles se regozijavam, eles foram presos, foram açoitados, e eles se alegraram, se regozijaram de terem sofrido perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, em Atos 7,52, um pouquinho mais para frente, aqui nós vemos a morte de Estevão. A partir do 52, diz assim: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo isso, eles enfureciam-se em coração e rangiam os dentes contra eles. E no verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então Estevão aqui é o primeiro mártir, foi o primeiro que morre por falar da palavra de Cristo, por defender o nome de Jesus Cristo. E depois dele, muitos outros se juntaram, né, a esse rol de perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Paulo fala em Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo diz que nós nos gloriamos na perseguição. E Paulo, como a gente viu semana passada, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo saiu fugitivo de cidades, teve que sair pendurado pelo muro de cidades. Então ele sofreu diversas perseguições e, por fim, foi martirizado, foi morto. Então, Paulo diz que nós devemos nos gloriar, porque com a perseguição, nós sabemos que estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Se nós somos perseguidos por defender a palavra de Cristo, se nós somos perseguidos por fazer a vontade de Deus, isso quer dizer que nós realmente a estamos fazendo. Porque muito dificilmente alguém vai lutar por aquilo que não acredita. Quem luta pelo que não acredita. Então, as perseguições, elas servem como um filtro também. Porque, como a semente jogada na terra, né, que cai entre os espinhos, quando as coisas do mundo, quando as questões do mundo começam a sufocar, então a palavra de Deus fica infrutífera ali. Então, se a perseguição vem naquele que não tem sustentação, ele se afasta disso. Por isso que eu digo, tantos jovens na universidade abandonam a palavra de Deus, porque não suportam essa perseguição, porque não estão firmados. Então é necessário buscar mais a Deus ainda. Na perseguição é necessário buscar mais, é necessário se apegar mais a Deus para passar por tudo isso. Paulo também fala em 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses 2,15, 14, a partir do 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida do seu pecado, dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo está falando aos Tessalonicenses que eles se tornaram participantes da tribulação das igrejas lá na Judéia. Do jeito que em Jerusalém, ali na região da Judéia, os judeus estavam perseguindo os cristãos por estarem pregando a palavra de Jesus Cristo, em Tessalônica, os próprios concidadãos dos tessalonicenses, os próprios moradores da cidade, estavam perseguindo a eles pelos mesmos motivos, por pregar a palavra de Deus. E os judeus ali não queriam que a palavra fosse pregada aos gentios, porque para eles, para os líderes judeus, a palavra de Deus deveria ser exclusivamente para os judeus. Os gentios não deveriam ser participantes da palavra de Deus, do povo de Deus. Mas Cristo veio justamente para nos incluir na família de Deus.
Então, até nisso ali naquele momento, cristãos estavam sofrendo perseguição por pregar a palavra de Jesus Cristo, por trazer salvação aos judeus, aos gentios, ok? Podemos ver perseguição também em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aqui é como eu falei, né? Quando a perseguição vem, é um momento de nos purificarmos, é um momento de nos testarmos. Se nós nos firmamos mais, nos arraigamos mais em Deus, então a perseguição vem para filtrar, vem para separar aqueles que realmente são fiéis. Então, que a gente possa se regozijar nisso e possa estar fazendo essa vontade. Em Mateus 10, Mateus 10, vinte e 25. A partir do 23. Não, do 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que é que Jesus estava dizendo? Se ele que é o mestre foi perseguido, se ele que é o mestre foi morto, o que esperar de nós que somos seus seguidores? A gente não pode ser mais do que ele foi. Então basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. O mestre foi perseguido, o discípulo será perseguido. O mestre foi morto, os discípulos serão mortos. Então, não é de se esperar que nessa vida nós tenhamos tranquilidade, vamos dizer assim. Enquanto ainda em alguns locais possamos ter paz e tranquilidade, a gente ora por isso e a gente agradece a Deus por isso. Mas quando a perseguição vier, cabe a nós estarmos firmes, constantes e trabalhando pela fé. E suportando essa perseguição e nos alegrando por ela, porque ela realmente vem para provar a todos nós. Lembrando que o ouro e a prata são provadas pelo fogo, né? Elas passam pelo fogo para serem purificadas. Então muitas vezes nós também teremos que passar pelo fogo para sermos provados. Então basicamente é isso. Então, voltando a Mateus 5. No verso 12, diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podemos citar vários profetas que foram perseguidos. Todos os profetas praticamente foram perseguidos e foram mortos. A gente pode falar que dá um exemplo de Daniel, porque Daniel ficou numa posição privilegiada, vamos dizer assim. Daniel se tornou um ministro, se tornou um importante do reino, mas nem assim ele rejeitou a palavra de Deus. Ele, quando vê a ordem para adorar a imagem de Nabucodonosor, ele se recusou. E ele foi jogado na cova dos leões. E ele, em momento nenhum, ele rejeitou a palavra de Deus. Mas Deus o guardou ali. Ainda no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também se recusaram a adorar o rei e foram lançados na fornalha de fogo. E o que eles disseram? Se Deus quiser, ele vai nos livrar. E se não quiser, nem assim nós te serviremos. Eles disseram ao rei. E o rei se
indignou muito por causa disso. Então, irmãos, perseguições virão. Perseguições já estão aqui. Cristãos são perseguidos no mundo todo. Missionários estão escondidos nesse momento. Missionários estão sendo mortos em vários locais do mundo. E aqui, graças a Deus, nós não temos ainda esse tipo de perseguição. Mas nós temos outros tipos de perseguição, que é essa que eu falei. Você vai ser ridicularizado por ser um crente. Você vai ser ridicularizado por estar andando com a Bíblia. Por estar defendendo o que está escrito aqui dentro. Mas graças a Deus, se isso acontecer. É uma perseguição velada. Mas graças a Deus, se isso acontecer. E nós devemos, com isso, ficarmos firmes. Estarmos firmes. E nos gloriarmos nessa perseguição. Porque quer dizer que estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Porque se o mundo odeia a Cristo, não pode amar os seus seguidores. Amém? Então encerramos aqui com essa palavra. Encerramos as bem-aventuranças, mas continuamos com o Sermão do Monte. Semana que vem, eu vou, se Deus permitir, eu vou fazer um panorama de todas as bem-aventuranças. De Mateus 5:1 a Mateus 5:12. Eu vou fazer a ligação entre todos eles. E aí nós vamos ter uma ideia prática de como o Sermão do Monte afeta a vida do cristão. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigado por tua misericórdia, Pai. Que o Senhor nos ajude em nossas tribulações, que o Senhor nos fortaleça nas perseguições e nos ajude a nos firmarmos cada dia mais em Ti. Em tudo isso te pedimos, agradecemos desde já em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, irmão Marcos. Que esse estudo possa ter sido edificante para a sua vida, né? Estamos encerrando nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a cada um de vocês. Um recado bem rápido aos pais. A escola bíblica dominical se reuniu com as professoras e comigo, e foi decidido, vendo o pensamento da maioria dos professores, que era inviável fazer aula para as criancinhas. Então as professoras estão entrando em contato, estão disponibilizando materiais, aulinhas também que tem na internet, que elas recomendam, que elas podem verificar que é um bom estudo e passar para os seus filhos. Peço a compreensão também dos pais por essa situação. Nem tudo temos condição de fazer, fazemos aquilo que está, vamos dizer, ao nosso alcance. Quem sabe, em outra oportunidade, teremos mecanismos que possam ser disponibilizados também às criancinhas. Infelizmente, nesse momento não é possível. Então, peço compreensão de todos os pais, né? Dediquem nesse tempo, aproveitem esse tempo. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam. Quem sabe Deus não quer trabalhar mais na sua família, o seu ensino aos seus filhos. Então, dediquem tempo a eles no ensino da palavra, né? Então, aproveitem esse tempo junto com eles. Então, peço a compreensão por essa situação. E como a igreja tem agido, né? Voltamos mais tarde no nosso culto de adoração, dando sequência aos estudos do pastor Jonathan. Convido você a estar conosco aprendendo do Senhor até as 6:30 da noite, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo na presença do nosso Deus. Até logo mais. Pai, dá-nos graça e amor para que se conheça em todo lugar teu caminho, tua salvação. Louvem-te todos os povos, todas as nações.
Alegrem-se as nações, pois julgarás os povos com justiça e governarás sobre a terra como grande rei. Louvem-te todos os povos, todas as nações, com glórias e aleluias, pois é teu todo louvor. Então toda a terra dará o seu fruto, o Senhor nos abençoará, com a paz tão perfeita e pura, com amor que perdura e jamais acabará. Os remidos agora livres de seus feitos e seus temores, desfrutando os reais valores da vida. Tudo novo na natureza, restaurada toda a beleza, no lugar onde os pés de todos os santos pisarão. Sim, haverá um tempo, e não está longe, no qual tristeza, injustiça, guerra, ódio e medo serão conceitos, palavras e realidades pertencentes ao passado. Deus, em Cristo Jesus, seu Filho, trará de volta a si todas as coisas, implantando totalmente o seu reino na terra. Porém, até que chegue o tempo, cabe a nós, povo de Deus, manifestar sua graça e amor ao mundo, proclamando e desejando com toda a alma e coração: venha o teu reino, Senhor.